Vamos falar um pouquinho aí sobre o IPI, que o Alckmin disse que a meta do governo é acabar com o IPI. O IPI já morreu e ninguém avisou. Essa que é a verdade. Tá aí, ó. Meta do governo é acabar com o IPI. Foi o Alckmin ontem, depois de uma reunião aí com a Fiesp, salvo engano. Pode aumentar aí, Matheus, por favor. E disse que vai estar nessa... O governo trabalhou aí, pode subir, o governo trabalhou aí, discutiu, né, a reoneração do IPI, que tem um desconto aí de 35% mais ou menos, mas, segundo o Alckmin, venceu a ala do governo que achava que não valia a pena reonerar. E a extinção do IPI deve acontecer já na reforma tributária. Ó. Tinha uma possibilidade de ser cancelada a redução de 35% do IPI e conseguimos retirar isso da pauta, diz Alckmin para aquele público da Fiesp, industriais, que obviamente gostam dessa notícia, né? A próxima meta é acabar com o IPI. E acabar com o IPI é reforma tributária. Tem de fazer no primeiro ano, aproveitar o embalo e a legitimidade eleitoral. Eu não sei, eu acho que na eleição do Alckmin lá, eles ganharam com muito mais votos do que aquela que o TSE disse pra gente, né? Só pode ser, porque legitimidade eleitoral tá assim, ó, bem apertadinha, meu querido Alckmin. Mas o fato é o seguinte, o Alckmin falou isso, logo em seguida veio uma declaração do nosso excelentíssimo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, falando que a reforma tributária deve ser votada ainda no primeiro semestre desse ano, e ele também reforçou o lance do IPI, tá? Pode subir aí, Matheus. Tá essa foto bonita do ministro da Fazenda lá do Brasil, Fernando Haddad, e disse que a decisão de manter a desoneração do IPI seria uma sinalização à indústria de que, pode subir, Matheus, de que o governo pretende aprovar a reforma para facilitar. Segundo o Alckmin, a reforma das reformas é a tributária. Eu gosto disso. Questionado se não estaria repetindo o discurso do ex-ministro da Economia de Jair Bolsonaro, Paulo Guedes, Haddad avaliou que o governo anterior apostou na reforma errada, da CPMF, e por isso não teve sucesso na agenda. Nossa reforma tributária é a que foi capitaneada agora por um nome que é um secretário meu, Bernard Api, com um grupo grande em torno dele. Discutiram mais de 6 anos essa reforma, sensibilizaram os parlamentares, e aí eu vou ficar, pode fechar, Matheus, vou ficar com a beleza da música do Engenheiros do Havaí, que é o presto atenção no que eles dizem, mas eles não dizem nada. Muito bem, o que o Alckmin está tentando dizer é que vai ter reforma tributária, segundo ele, no primeiro semestre ainda, junto com o arcabouço fiscal, junto com algumas mudanças de lei e mais algumas outras coisas. Então, provavelmente eles estão se articulando muito bem aí lá no Congresso Nacional, né, para poder fazer todo esse monte de coisa. O fato é o seguinte, pro mercado, isso soou de novo a sirenezinha de alerta, e aí a curva de juros, pode colocar aí, Matheus, curva de juros deu essa abertura ontem, ó. Lembrando, para quem não conhece, essa é a curva de juros ontem. Cada pontinho que aparece aqui é um vencimento, né? E a curva, ela se faz das taxas dos vencimentos. Essa é a curva de sexta-feira, aliás, e essa é a curva de hoje já, né? Com o movimento de hoje já. Mas ontem teve essa abertura praticamente toda, hoje ainda não se movimentou muito. Mas o que a gente chama de abertura, né? Quando as taxas passam desse nívelzinho aí amarelo, destacado agora, para o verde, né? Então a curva abriu, significa taxas de juros futuros mais altas. Por quê? Porque o mercado ficou com medo que esse negócio, então não vai reonerar, então como é que vai conseguir aquela receita que foi apresentada semana passada? Mas não estava na tabela. Não estava? Será que não estava? Só dizia que ia ter algumas reonerações. Isso não estava, então, na conta? Fizemos a conta errada? Ou não? Ou o governo realmente vai gastar e a receita não importa tanto?
E aí, para coroar esse momento, vieram notícias de que o presidente Lula está avaliando o aumento aí do mínimo de 1.302, salário mínimo de 1.302 para 1.320. Eu já falei isso aqui antes, para mim não há motivo nenhum para que o governo Lula não aprove um mínimo mais alto do que o que foi deixado pelo Bolsonaro, né? Tem, sei lá, uns bilhões aí, etc e tal, mas politicamente faz muito mais sentido você aprovar logo esse salário mínimo mais alto e fazer o seu contraponto contra o Bolsonaro. Então, deve vencer aí, nessa briga do salário mínimo, a ala política, né? E aí, de novo, né, lembrando que, segundo o presidente Lula, antes de indicar o Haddad publicamente, a ministra da Fazenda, é que ele estava procurando um ministro da Fazenda político, mas agora tem uma ala política da qual o ministro da Fazenda não faz parte. Coisas que Sucupira inveja. Muito bem. Então foi isso. E aí uma das coisas que pode causar alguma movimentação no mercado mais para frente é isso aqui, ó. A candidatura do Rogério Marinho. Consegue colocar para nós aí, Matheus? A candidatura do Rogério Marinho a presidente do Senado, Valdemar Costa Neto, né, que é presidente do PL, afirmou ontem que eles teriam os votos necessários para eleger o ex-ministro de Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, para a presidência do Senado. Estamos fechados com Rogério Marinho para valer, disse Valdemar. Nós chegamos à conclusão que temos votos para ganhar a eleição. Valdemar ainda disse que vai conversar aí com os presidentes do PP, Ciro Nogueira, e republicanos Marcos Pereira para construir um bloco de apoio à candidatura de Rogério Marinho. Isso interessa porque seria uma derrota para o governo Lula, que, em tese, está apoiando Rodrigo Pacheco, tá? A reeleição de Rodrigo Pacheco à frente do Senado. Então, vamos esperar. Isso pode mexer com o mercado, porque se vier um presidente de oposição, é razoável imaginar que essas alterações que tem a ver com o fiscal mais flexível, né? Um fiscal menos rígido, sejam barradas ou tenham mais dificuldade de ser aprovadas no Senado, tá bom? Então, pode ser que isso mexa com o mercado lá para frente, quando voltar a legislatura no Congresso Nacional. Aqui, ó, Eduardo Pinto Conceição: reduzir carga tributária sobre a indústria com fim do IPI, porém sem abrir mão de arrecadação, não implica necessariamente em transferir esse ônus para outro pagador. Exatamente. Alguém tem que pagar. Já falamos disso, Margaret Thatcher era bastante eloquente sobre isso. O governo, o Estado não tem fonte de receita. A fonte de receita do Estado é o seu bolso. Então, alguém vai pagar. Adivinha quem? Somos nós, né? Então, como eles vão fazer isso, a gente não sabe. E a gente vai pagar de qualquer forma, viu? Com inflação, se não houver receita, e aí os juros sobem, a gente paga em juros mais altos, carga tributária. A carga tributária é menor, mas aí a gente tem um problema econômico, que a inflação vai corroendo o que a gente tem de poder de compra, então a gente está sempre pagando isso de uma forma ou de outra.